Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título O Juízo Final. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos e o primeiro será eventos que antecedem ao juízo final. Em segundo lugar, vamos falar sobre o juízo final. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre as bases do juízo final. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Eventos que antecedem ao juízo final. No final do reino milenial de Cristo, Satanás é solto do abismo. E então sairá a seduzir a muitos homens que nasceram e viveram no milênio para combater a Cristo. Mas há um só tempo. Fogo desce do céu e consome a todos os que se levantam contra Cristo. E então Satanás é sumariamente lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde já se encontram o anticristo e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 7 até o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 27 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, este é o evento principal que antecede ao juízo final. Satanás é solto do abismo, sai a seduzir multidões de várias nações contra Cristo. Cristo, então, faz descer fogo do céu contra eles e os consome, pega Satanás e lança no lago de fogo e enxofre, onde lá já estão, no caso, o anticristo e o falso profeta. E aí inicia-se o juízo final, que agora é o item 2 da lição. Então vamos, em primeiro lugar, descrever o juízo final. O juízo final, ou julgamento perante o grande trono branco, será um rígido julgamento onde todas as pessoas de todas as eras que não aceitaram ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, portanto, o rejeitaram como Salvador e Senhor, isto é, os não salvos, comparecerão diante do Supremo Juiz para receberem o justo juízo de condenação eterna. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo do 11 ao 15 diz o seguinte: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tempo e local do juízo final. O julgamento perante o grande trono branco se dará logo após o reino milenar de Cristo. E a Santa Bíblia não menciona o local, se será no céu ou na terra, pois ambos fugiram da presença de nosso Senhor, não se achando lugar para eles, tanto para o céu como para a terra. E isso está escrito no versículo 11 de Apocalipse 20, que diz: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O propósito do juízo final. Deus, no final dos tempos, de forma implacável, aplicará a sua justiça com uma severa sentença de condenação eterna àqueles que o rejeitaram como seu Deus, e também a uma tão grande salvação no Senhor, através de seu sacrifício na cruz. E também Jesus, ao mesmo tempo, destruirá e, consequentemente, banirá todo o mal a partir da desobediência de Satanás no céu e a dos homens na terra, desde o dia da queda de Adão e Eva até o último dia na terra. O Senhor vai banir o mal no juízo final. Carta aos Filipenses, seu capítulo de número 2, versículos 5 ao 11, diz o seguinte: Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Passemos agora a ver, a estudar quais são os agentes deste juízo final. Primeiro, Jesus. Ele será o supremo juiz, que irá presidir o julgamento perante o grande trono branco. João, Evangelho de João, segundo, no caso, Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 5,
Versículos 19 ao 29 diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Atos, capítulo 17, versículos 30 ao 31, diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, diz assim a palavra do Senhor: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Na segunda carta a Timóteo, em seu capítulo de número 4, versículo 1, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Portanto, será o Senhor Jesus Cristo o supremo juiz no julgamento final. Como segundo agente do juízo final, nós temos todos os mortos de todas as épocas que morreram fisicamente sem o ato de arrependimento dos seus pecados e de aceitação de Cristo como seu Salvador e Senhor. Ressuscitarão em um corpo não glorificado, esvaziando o Hades, ou seja, o inferno, para serem julgados e sentenciados à condenação eterna. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 13, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Uma observação importante a fazer é que na segunda ressurreição, no final do milênio, ou seja, haverá a ressurreição dos salvos em Cristo Jesus, em corpos glorificados para a vida eterna, que morreram fisicamente no milênio.
Porém, estes não farão parte do juízo final. Pois este julgamento, o do juízo final, perante o grande trono branco, é somente para os não salvos de todas as eras da humanidade. Então, em Daniel, capítulo 12, versículo 2, ele menciona essa ressurreição dos salvos, que morreram fisicamente no milênio. E estes não passarão pelo julgamento final, é óbvio. Eles são salvos. Daniel 12, 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. João, capítulo 5, Evangelho de Jesus. Inclusive já lemos esse texto, vamos ler novamente. João, capítulo 5, versículo 28 a 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. No caso, juízo final. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículos 14 ao 15, diz o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículos 14 ao 15, diz a palavra do Senhor: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Portanto, aqui há uma sugestão de que lá no juízo final haverá a ressurreição dos justos, aqueles que morreram fisicamente no milênio, mas foram salvos, e os mortos de todas as épocas que irão receber a sentença de condenação à morte eterna no julgamento final, no juízo final. Vamos passar agora a estudar o item 3 da lição, as bases do juízo final. E nós vamos trabalhar em primeiro lugar, neste caso, as etapas da sessão judicial do julgamento perante o grande trono branco. Então vamos ver como vai se dar o julgamento dos injustos, dos ímpios, perante o grande trono branco, ou seja, quais são as etapas dessa sessão judicial. E a primeira começa com a apresentação dos não salvos em Cristo diante do Senhor no trono branco. Os mortos de todas as épocas, ressurretos em um corpo não glorificado, se apresentarão diante do Supremo Juiz, que está assentado no grande trono branco. E há uma ênfase na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 9 ao 11, exatamente a esta obrigação de estar diante do Senhor, porque diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeira etapa, apresentação dos não salvos em Cristo diante do Senhor no trono branco. Como
no caso aqui Apocalipse 20:11, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20:11. Como segunda etapa, nós temos a abertura do livro das obras dos homens. O julgamento, após a apresentação, o julgamento começará, e para cada homem que se apresentar diante do trono branco será aberto um conjunto de livros, onde estão registrados todas as obras e até mesmo pensamentos deste homem durante toda a sua vida na terra. Estes livros testificam a má conduta moral daquele homem, o seu não arrependimento de pecados e o seu não reconhecimento de Cristo como seu Salvador e Senhor, enquanto esteve vivo na terra. Apocalipse 20:12 e 13 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 14, diz aqui que nada ficará encoberto. Significa que tudo vai ser revelado. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A terceira etapa será a abertura do livro da lei. Jesus é um justo juiz e demonstrará àquele que cometeu pecados que a base espiritual de seu julgamento tem como parâmetro os preceitos, melhor dizendo, divinos exarados na Bíblia Sagrada. E nós podemos ler em Romanos, capítulo de número 2, na carta aos Romanos, aqui no Novo Testamento, em seu capítulo 2, versículos 11 ao 16, esta ideia de que o parâmetro a ser utilizado para quem não foi justificado em Jesus é a lei. Diz assim a palavra do Senhor: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo-os. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Em quarto lugar, nós temos a abertura do livro da vida. Testificado que o ímpio não cumpriu a lei de Deus e nem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, ainda assim o seu nome será buscado entre os nomes dos salvos inscritos no livro da vida. E como o seu nome não estará registrado no livro da vida do Cordeiro,
este receberá o justo juízo de condenação eterna. E aí nós vamos voltar para Apocalipse, capítulo 20, no versículo 12, diz assim, na parte B: entrando se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. No versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da Bíblia, da vida, melhor dizendo, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vou repetir. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 21, 27 diz o seguinte: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, na Nova Jerusalém, nem o que pratica abominação e mentiras, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E como quinta e última etapa desse julgamento, nós temos a sentença dos ímpios. A sentença dos ímpios será a condenação em sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 ao 15, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, nesta sessão judicial, as etapas do juízo final, do julgamento final perante o grande trono branco, tem como etapas número de 5. A primeira será a apresentação dos não salvos em Cristo diante do Senhor no trono branco. Em segundo lugar, a abertura do livro das obras dos homens, pelas quais eles serão julgados. Em terceiro lugar, a abertura do livro da lei, para mostrar que os preceitos divinos foram transgredidos. Em quarto lugar, a abertura do livro da vida. Neste livro estão escritos apenas os nomes dos salvos, daqueles que creram em Jesus Cristo. E em quinto lugar, a sentença final dos ímpios, ou seja, a condenação em sofrimento eterno no lago de fogo. Concluindo a nossa aula de hoje, o homem carece da glória de Deus. E por este estado débil, moral e espiritual, o homem não possui justiça própria que lhe conceda o direito de estar diante de Deus, de ser aceito como cidadão celestial pelo Santo Senhor. É preciso que este homem seja declarado justo, em sólidas e efetivas bases espirituais, para que o mesmo tenha uma larga porta para a salvação do juízo de Deus e da condenação eterna. Sendo esta declaração eficaz para a salvação somente através da fé em Jesus Cristo. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.